chama 2 de seus homens e diz: eu quero que você vá até essa terra, atravesse o Jordão, vá até Jericó. Por que é que ele fez isso? Não importa o que ele fez, não importava o que o Jericó ali, o que o pessoal de Jericó fizesse, porque Deus ia usar de uma outra forma. Mas ele enviou 2 espias para reconhecer a terra, para ver algumas coisas. E eles, olha, não comece a imaginar algo ruim. Eles descobriram a casa que estava no topo do muro de Raabe, a prostituta. Eles não sabiam quem era Raabe. Eles eram israelitas no meio de cananeus, e eles estavam tentando chegar em algum lugar rapidamente para se esconder. Agora, por que é que Deus se moveu sobre Josué para enviar 2 espias para espiar a terra, quando nenhuma informação que eles deram da terra ia ser de algum valor? Por que ele fez isso? Não foi como se eles viessem contra a cidade com uma estratégia do exército de Israel. Aqueles que carregavam as espadas iam estar em um lado e os das lanças em outro lado. Não teve nada disso. Ele apenas disse: vá espiar a terra. E eles foram. E eles chegaram até um muro que mostrava que era uma grande cidade, porque se o muro era grande para as pessoas construírem uma casa em cima daquilo, então era um muro grande e era uma cidade grande. E eles acabaram na casa, mas Deus foi o que os levou até ali, de Raabe. Eu quero que você entenda. Você está dizendo que Deus ia levá-los até a casa que era ocupada por uma prostituta? Deus está levando esse programa no mundo inteiro, em todo tipo de situação que você pode imaginar, pela ajuda e pela graça do Deus Todo-Poderoso. E eu quero te dizer o seguinte: Deus fez com que aqueles 2 espias fossem enviados com um propósito, e era por Raabe. Glória a Deus! Olha, você precisa entender o que eu estou dizendo. Essa escória pobre e patética, o resto da sociedade, a escória da sociedade, devia ter uns 23, 25 anos de idade. Eu preciso mencionar isso aqui. Mas será que você entende que alguns meses depois ela se casou com um dos príncipes de Israel? E será que você entende que ela foi colocada na linhagem do Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus! Glória! É por isso que ele disse que ele enviou 2 homens até Jericó para falar com seu chefe Josué, para levar uma prostituta. Está olhando para quê? Estou olhando para vocês, o que vocês eram antes de Jesus Cristo te salvar. Glória!
Preguei uma reunião há anos atrás lá em Maryland. O George Washington Biovac, eu esqueci o nome agora, tinha colocado sua tropa ali durante aquela batalha, pela batalha da independência. Foi uma boa igreja, o pastor era um irmão de Deus. E fazíamos uma reunião de oração toda manhã às 6 da manhã. E chegavam 20, 30, 40 pessoas ali. E comecei a ver uma mulher que era velha o suficiente para ser minha mãe, com cabelo branquinho, uma das pessoas que mais amavam a Deus que eu já vi. E quando ela estava nos cultos, ela estava toda a noite ali. Olha, eu posso dizer que eu senti o espírito dela. E ela estava muito próxima de Deus. E em uma das reuniões de oração, o pastor veio até a mim, colocou a mão no meu ombro e disse: olha aquela mulher. Eu falei: sim, estou vendo. E ela disse: eu sei que você já notou que ela é uma das pessoas mais de Deus que você já conheceu. E eu falei: é verdade, eu sinto isso. E ele disse: sabe o que ela era antes de Jesus Cristo a salvar? Ela era uma prostituta. E ela tinha uma casa de um prostíbulo. Mas desde que Jesus entrou até o coração dela, olha, essa é a única coisa. Cristo é a única coisa que pode mudar uma pessoa. Ele pode fazer com que o bêbado fique sóbrio, com que a prostituta fique santa, com que o impuro fique puro, que o sujo fique bem, que o doente seja curado, que o morto volte à vida. Ele muda o coração e muda a vida. Pois essa mulher, uma prostituta, Deus iria fazer um culto especial para tirá-la. E pense nisso. Ela se casaria com um dos príncipes de Israel pelo nome de Salmão. E ela estaria na linhagem do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Você me ouviu, diabo? Você me ouviu? Não, me escute bem. Fique aí, diabo, eu quero dizer, escute isso. Quando Raabe descobriu quem esses homens eram, ela disse: nós ouvimos falar como Deus abriu o mar para vocês. Isso aconteceu, já tinha 20 anos antes dela nascer. E ela disse: nós ouvimos falar como vocês venceram os amonitas. Ouvimos falar. Me escute. No último domingo pela manhã, a mensagem foi dada em línguas, eu não pude ouvir. Eu não escuto tão bem como antes, como há 45 anos atrás. Mas eu ainda posso ouvir o que o Senhor tem para dizer. E o Bob estava me dizendo, dizendo para mim e para o Jim, ele não ouviu tudo, ele disse, mas naquela interpretação que disse, muitas nações já ouviram, mas existem algumas nações que ainda não ouviram. E quando ele disse isso, a presença do Senhor veio sobre mim. Ele expressou